Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, como estão? Espero que bem, espero que estudando, que os estudos estejam sendo bem proveitosos. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a organização político-administrativa do Estado, ok? O que vem a ser organização política administrativa do Estado? A organização é a estruturação. Primeira coisa, nós devemos pensar que a Constituição é um texto, né? É o regulamento, é a norma, são as diretrizes, os pilares que o Estado edita para definir qual o caminho a ser seguido, estabelecendo ali princípios, fundamentos, objetivos, garantias, delegando competências, prioridades, estabelecendo condições para sua manutenção, para situações de risco à sua soberania ou à sua integridade no que tange à unidade territorial, que é as situações de sítio. Nossa Senhora! Vamos cortar aí, Natália, de novo. Corta. Piada. Vamos lá, continuando. Natália não ria de mim. Então nós vamos continuar aí, vamos voltar. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Professor Cristiano Lacerda, aqui do BMW Concursos. Vamos voltar a falar um pouquinho de direito constitucional, a organização político-administrativa ou organização do Estado, tudo bem? Quando nós pensamos na Constituição, nós pensamos no texto que vai estruturar o funcionamento do Estado. É o texto constitucional que estabelece os princípios, que estabelece os fundamentos, que estabelece os objetivos. É a Constituição que garante os direitos, é a Constituição que estabelece quem são os entes que fazem parte desse chamado República Federativa do Brasil. É a Constituição que estabelece quem são as pessoas, os atores políticos da gestão desse Estado. É a Constituição que estabelece quais são os mecanismos de arrecadação, quais são os direitos, quais são as obrigações, quais são as competências. E aí, quando nós pensamos em organização político-administrativa, é exatamente isso, é estabelecer o primeiro ponto, o norte. Quando nós pegamos lá o artigo 18 ele vai nos apresentar o quê? Que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios são entes que compõem a República Federativa do Brasil. São entes autônomos e independentes entre si. A reunião, melhor dizendo, para não confundir, a reunião desses entes nos apresenta a República Federativa do Brasil, ok? Dentro dessa premissa, estabelece-se que a União, que é a reunião de Estados, Distrito Federal e municípios, será a pessoa jurídica de direito público interno, que também terá o quê? Capacidade, competência para representar a República Federativa do Brasil no âmbito externo. Ou seja, no exterior. Ok? Por quê? Porque dentro dessa estrutura nós temos a delegação de competências, nós temos a estruturação dos poderes. Quando nós falamos da União, a União, ela vai ter como chefe do Poder Executivo o Presidente da República. Ela vai ter lá no seu Poder Legislativo os deputados federais e os senadores da República, que juntos formarão o Congresso Nacional. E o Poder Judiciário, nós vamos ter alinhado com o quê? Com os tribunais superiores. O STF, sendo o superior, é o Supremo, e o STJ. Ok? Isso em nível macro, se assim pensarmos. O
que vai acontecer? Quem representa o Brasil fora do nosso território? O presidente da República. Por isso a União é aquela que tem o quê? Uma certa autonomia para a representação internacional. E tanto é que os estados, o Distrito Federal e os municípios, nenhum desses outros entes pode promover qualquer tipo de tratado com alguma representação estrangeira, porque aqui está a competência. Perfeito? Então, nós temos aqui a União, como seria o representante externo. Tá? Então, ela teria aí, poderíamos dizer que ela seria uma pessoa jurídica de direito público internacional. Tá bom? Ela teria uma repercussão na República Federativa do Brasil. De certa forma, poderíamos dizer isso. E aí a gente chega na figura dos estados. Os estados, né, fazem parte do quê? Da federação, assim como os distritos federais e os municípios. Os estados que serão geridos no poder executivo, pelo governador de estado, no poder legislativo, pelos deputados estaduais, no poder judiciário, pelos tribunais de justiça, eles vêm deliberar sobre situações ou condições que não estejam previstas como obrigação precípua da União ou dos municípios. Ao passo que os municípios, primeiro ponto, ao passo que os municípios, eles terão como chefe do poder executivo os prefeitos, do poder legislativo, os vereadores, na Câmara de Vereadores, né, a Câmara Municipal. Os municípios não possuem, no caso, então, o quê? Natália, corta, ficou ruim. Ruim. Corta. Volta lá. Ficou ruim. Gostei, não. Não gostei. Tá sendo piego. Minha garganta tá cheia. Ficou ruim. Eu queria usar o vermelho para destacar, não deu também. Vou ver se tem outro vermelho aqui, tá gravando. Porque eu não vou correr o risco de esquecer de gravar. Aí, achei um vermelho bom. Outro vermelho bom? Não. Esse vermelho é ruim. Esse vermelho é ruim. Esse vermelho é ruim. Esse vermelho é bom. Vamos voltar, vamos gravar, vamos tentar fazer o vídeo aí. Tentar fazer o vídeo sobre a organização do Estado, aquele videozinho de 15 minutos, tá ok? Esse que a gente vai tentar fazer. Aquele outro foi de 1 minutinho, rapidinho, tá? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Aqui é o professor Cristiano Lacerda, do BMW Concursos. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre direito constitucional. Nós estamos falando sobre a organização do Estado. Tudo bem? Quando nós falamos da organização do Estado, nós pensamos no quê? Numa organização político-administrativa. É a gestão do Estado. Se vocês me permitirem, o Estado é uma empresa. E como uma empresa, ela precisa ter o quê? Ela precisa ter um contrato social, que é, neste caso, a Constituição Federal. Nesse contrato social, ela precisa ter o quê? Deliberado os seus princípios, seus objetivos, seus fundamentos, ou seja, aquilo que a norteia. Ela tem que ter também, que aí no caso são os princípios, direitos e garantias fundamentais, que estão na própria Constituição. Ela tem que estar estabelecendo quem são os sócios que podem gerir. Nesse caso, quando nós pensamos em sócio, se nós trouxermos para a nossa Constituição, a organização do Estado, ela vai nos apresentar o quê? A figura da União, a figura dos Estados, e aí para diferenciar eu vou colocar Estados-membros, nos apresenta o Distrito Federal e os municípios. Esses aqui são os sócios, por assim dizer, da República Federativa do Brasil, ok? Só que assim como dentro de uma empresa, em que nem todos os sócios possuem poderes, ou
os poderes de atribuições dos sócios são diferentes, a Constituição assim também estabeleceu. E aí quando nós trazemos para a organização político-administrativa do Estado, nós vamos verificar o quê? O que cada um dos entes, ok? Cada um dos entes estatais pode efetivamente o quê? Fazer. A quem é atribuído, a quem é delegado, a quem é conferido poderes, competência para agir de determinada forma. Ok? Vamos continuar? Então a gente verifica aqui. Primeiro ponto que nós temos que saber. A Constituição, ela estabeleceu, né, a unidade federativa através do plebiscito, né, de 1993. O povo brasileiro foi lá, no plebiscito, votou e escolheu o modelo federativo, em detrimento ao unitário. E nós escolhemos o quê? O modelo presidencialista. Ok? Então, em 1993, nós deliberamos o modelo, a estrutura federativa e o modelo presidencialista. Presidencialista bicameral. Ok? O que é o bicameral aqui? Câmara dos Deputados e o Senado Federal. A Câmara dos Deputados é a casa legislativa de representação popular. E aí a Constituição, ela estabelece o quê? Proporção para eleição, ok? Nas nossas aulas mais completas, a gente vai discutindo todas elas, hoje vai ser um pouquinho mais sintético. Ela estabelece proporção para eleições, perfeito? De acordo com o número de habitantes. Ao passo que o Senado Federal, que é representação dos estados, eles já possuem uma base fixa de 3 senadores por cada unidade de estados da federação. Nesse caso, nós temos 26 estados, mais o Distrito Federal, que também terá 3 senadores da República. Tá? Ok? Nós estabelecemos... volta lá atrás. Nós estabelecemos também o modelo aqui republicano. Então, isso aqui é o primeiro ponto que nós estabelecemos. Que, ao decidir, modelo da unidade federativa, presidencialista, bicameral, republicano. No que se refere aos poderes, nós temos o poder executivo, nós temos o poder legislativo e nós temos o poder judiciário. O poder legislativo, a nível federal, a nível da União, ele é representado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Quando a Câmara dos Deputados e o Senado Federal se reúnem, eles vão dar origem ao Congresso Nacional. Mas existe lá o prédio do Congresso Nacional? Sim, porque o prédio é um e os 2 entes estão lá, ok? É porque o prédio é um e os 2 entes estão lá. Mas se você conhecer o prédio
do Congresso Nacional, você vai perceber que ele é dividido igualmente. Existe uma ala que pertence à Câmara dos Deputados, e existe uma outra ala que pertence ao Senado Federal. Ok? E quando se reúnem sobre a presidência do presidente do Senado Federal, nós teremos o Congresso Nacional. Perfeito? Então, primeiro ponto aqui, para a gente poder visualizar. O que vai ocorrer? No poder executivo. O poder executivo eu tenho o quê? O presidente, mais o vice, assessorados pelos ministros de Estado. Ministro da Saúde, ministro da Educação, da Segurança Pública, o ministro da Economia, no caso hoje, ok? Nesse caso aqui nós temos os ministros de Estado. Ponto importante para nós. Ministros de Estado são o quê? Cargos políticos. Cargos políticos, não só ministros, mas o secretário de Estado ou secretário municipal. São cargos políticos. Por que eu estou falando isso? Porque a Constituição, ela proíbe a indicação a cargos de chefia, a cargos de gerência, os cargos comissionados. Ela proíbe a indicação de parentes até terceiro grau, que é o que nós conhecemos como nepotismo. Porém, há uma exceção, que existe a possibilidade, ainda que parente, ser indicado a cargo político, que é inclusive uma decisão do Supremo Tribunal Federal que se refere a secretário de Estado, ou seja, o irmão do governador foi autorizado a assumir a pasta da Secretaria de Estado, porque foi considerado pelo Supremo Tribunal Federal que ali era um cargo político. Não um cargo de gerência, não um cargo administrativo, não um cargo previsto lá de livre nomeação e livre exoneração, que são os cargos de comissão, ok? Não há que se falar nem em cargo de confiança. Não há nem que se falar em cargo de confiança. Porque cargo de confiança parte de onde? Função. Beleza? Então nós temos aqui a figura da organização para quem vai gerir. E o Poder Judiciário? O Poder Judiciário ele é representado por quem? Ele é representado pelos tribunais. No caso da União, os tribunais o quê? Os tribunais superiores. O Supremo Tribunal Federal, STF, e o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Ok? Os estados, a estrutura do estado é muito próxima a isso. E o que vai acontecer? Dentro dessa premissa, o Constituinte editou, elaborou, votou, aprovou a nossa Constituição, que está em vigência desde 1988. Se eu não me engano, 5 de outubro de 1988. Nessa própria Constituição, foi autorizado, foi permissivo, está expresso que os Estados-membros poderão estabelecer uma Constituição estadual para estabelecer os parâmetros da sua gestão, da sua administração, ou seja, a estrutura político-administrativa e funcionamento daquele Estado. Perfeito? Ao passo que os municípios e o Distrito Federal teriam que criar lei orgânica. Ok? Então nós temos a Constituição da República Federativa do Brasil, nós temos as constituições estaduais e nós temos as leis orgânicas. No caso dos municípios e do Distrito Federal. Tais legislações são importantes para a gente, por quê? Porque elas é que irão trazer, são elas que irão apresentar
os meios, as competências, as atribuições de cada um dos entes estatais e de cada um dos poderes que existem dentro da sua estrutura e qual é a prerrogativa e competência desses poderes. O que cada um pode fazer, o limite de que cada um pode agir. Ok? Então só vamos lembrar aí o primeiro ponto, o primeiro tópico, tá? Essa estrutura que nós temos. Abraço.